Olá, abençoado, abençoada do Senhor, um dia de vitória para você, em nome de Jesus. A palavra de hoje que Deus tem ministrado ao meu coração é uma palavra que traz uma dorzinha no coração, mas que traz reflexão e é necessária. Está lá no livro de Lamentações de Jeremias. São só 5 capítulos, a gente lê assim rapidinho, um livro delicioso de ler. E o contexto é o seguinte: Judá havia sido tomada pelo rei Nabucodonosor. Ela havia sido tomada pelos babilônicos. A nata, os nobres, os mais esclarecidos, os mais intelectuais foram levados para a Babilônia em 3 deportações no ano de 597 a.C., 586 a.C. e a última em 582. Eles foram levados para trabalhos forçados, porém mais voltados à questão intelectual. Já o povo que ficou em Judá era o povo mais pobre e menos esclarecidos, e eles ficaram lá e eram escravos. A Bíblia diz que eles gemiam de fome. A Bíblia diz que eles pegavam suas coisas que eles tinham mais apego e trocavam por alimento. A Bíblia diz que os anciãos e os sacerdotes faleceram de fome, que o muro de Jerusalém foi destruído, as portas e os ferrolhos do muro também foram destruídos, e o povo era escravo. Mas de tudo, o que mais me choca é a situação das crianças. No capítulo 2, versículo 11 e 12, retrata a situação das crianças, diz que elas desfaleciam no colo de suas mães, os meninos exalavam a alma nos braços da mãe. No capítulo 4, no versículo 4, diz assim: a língua da criança que mama fica colada ao céu da boca por causa da sede. Os meninos pedem pão e não há ninguém que lhe dê pão porque não tinha pão para dar. No versículo 10 diz: as mãos das mulheres outrora compassivas cozinhavam os próprios filhos. Após eles falecerem de fome, elas cozinhavam, esses meninos se alimentavam deles. Tamanha era a destruição do povo. É triste, né? Dá aquela sensação de impotência, de não ter o que fazer. Mas aí, se você ler os 5 capítulos de Lamentações, você vai descobrir por que o povo estava nesse estado. E há vários e vários versículos que retratam o porquê. O porquê era o pecado. O pecado era o motivo do povo estar nessa situação. E aí, então, Jeremias fala lá no capítulo 3, capítulo 2, aliás, versículo 19, diz assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta ele as mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. O profeta está falando: ei, gente, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar. Tem um dos versículos que diz que coloca a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, a primeira coisa, Deus pesou a mão por conta do pecado da nação. Depois o profeta chama o povo para orar. E lá no versículo 21 do capítulo 3, o profeta diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em momentos de tamanha dor, de tamanha aflição, tudo que a gente precisa é não perder a esperança. E aí ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No versículo 24, ele continua: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é Deus, eu esperarei nele, ele é a minha esperança. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O Senhor é bom para quem espera por ele. A nossa confiança, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Queridos, sintetizando aqui rapidamente, o povo sofreu o que sofreu por conta do pecado. Não será diferente conosco se a gente viver deliberadamente no pecado. A gente vive um tempo, querido, que o pecado é relativo. Mas o pecado não é relativo, o pecado é absoluto e pecado é pecado. E o Senhor pesa a mão, né? E além do mais, virá um momento em que Deus nos julgará, né? Julgará vivos e mortos, e a gente precisa estar com o coração ok na presença dele. Vamos orar? Pai querido, amado Deus, Senhor, estou aqui nesse momento para te pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados da minha casa, pelos pecados da minha família. Senhor, eu estou aqui para te pedir perdão pelo pecado da nação brasileira, pelo pecado de Minas.
Senhor, tem misericórdia de nós. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos espirituais para a gente compreender e ter a noção de quanto temos pecado contra o Senhor. Porque, Senhor, a maioria de nós, ou nós em alguns momentos, estamos como cegos espirituais. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos espirituais da nossa casa, da nossa pátria, Senhor, para a gente enxergar em que nós temos pecado contra o Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos temor a Ti, Deus. Dá-nos temor ao Senhor. Em nome de Jesus eu clamo. Abençoa, Senhor, essa pessoa que me assiste. Abençoa a casa dela. Gera em nós um avivamento genuíno, verdadeiro, em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço.